Então você quer comprar ações na Bolsa de Valores utilizando a corretora Rico, mas ainda não sabe como fazer isso com segurança. Qual o preço de compra que eu tenho que selecionar? Como que eu uso o tal do home broker? Como que eu sei que a minha compra foi executada ou não? Quais são os tipos de ordem que existem? São muitas perguntas, né? Mas vem comigo que eu vou investir R$ 3.000 do meu próprio dinheiro na prática e eu te garanto que é mais simples do que parece e que até o final desse vídeo você não vai ter absolutamente mais nenhuma dúvida sobre esse assunto aqui. Vamos conferir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Marcelo Leite e aqui nós falamos de investimentos, renda passiva e liberdade financeira. E que a Rico é uma das maiores e melhores corretoras do Brasil, a gente já sabe. Mas uma notícia melhor ainda é que desde setembro de 2020, a Rico zerou as taxas de corretagem para investir na Bolsa de Valores, e isso foi quase que uma punição às corretoras concorrentes dela. Até então, a Rico cobrava uma taxa de corretagem de R$ 7,50 por cada ordem de compra padrão que você fazia na Bolsa de Valores. Ou seja, toda vez que você ia comprar ou vender ações, não importa se eram milhares de ações ou se era apenas uma ação que você estava movimentando, você tinha que pagar R$ 7,50 de taxa. E isso, para quem está começando a investir, de repente ainda está com pouco dinheiro, é muita coisa, faz diferença realmente, porque é um dinheiro que está indo embora, mas que poderia estar sendo usado para comprar mais ações. E nessa época já existiam outras corretoras de investimentos com corretagem zero no Brasil, mas até então elas eram voltadas exclusivamente para investimentos em bolsa de valores. Elas não te davam outras opções de investimentos como renda fixa ou fundos de investimentos, outras alternativas assim. E quando a Rico zerou a corretagem também, acabou que meio que perdeu o sentido você começar a investir na bolsa por outras corretoras, já que a Rico é uma plataforma muito mais robusta, com muito mais estrutura, né, já que tem a poderosa XP Investimentos por trás da Rico, e muito mais completa do que as concorrentes em geral, né, com um cardápio de produtos, de opções de investimentos muito maior do que as outras corretoras de baixo custo. Então, desde essa época, o investidor que está buscando custo baixo, ele tem acesso a uma plataforma, na minha visão, mais robusta do que as concorrentes, e por corretagem zero também, o que faz da Rico uma excelente opção de corretora para usar para os seus investimentos. Beleza, Marcelo, mas como que eu faço então para comprar ações na Rico na prática? Direto ao ponto. Pois bem, para comprar ações na Rico, é claro que o primeiro passo é você já ter aberto uma conta na Rico. Se você ainda não abriu a sua conta, não é o assunto desse vídeo, mas é extremamente simples. Você vai no Google, digita Rico Corretora, quando abrir o site você aperta no botão no canto superior direito da tela, abra a sua conta, vai abrir um formulário para você preencher com seus dados pessoais, seu endereço, suas informações financeiras, e uma vez que você preencheu esse formulário, é só aguardar. E pronto! A abertura de conta é toda online, e depois disso seus dados vão para análise e em geralmente 30 minutos ou 1 hora, você recebe um e-mail de confirmação da abertura da sua conta, com o número da conta e as instruções iniciais para você configurar o seu login e a sua senha. E aí é só fazer uma TED da sua conta do banco para a sua conta da Rico e partir para os investimentos. E é uma TED normal mesmo, tá? Igualzinho uma TED de banco para banco. Vamos partir então para a compra das ações. Na Rico, diferente de muitas corretoras onde você obrigatoriamente tem que saber usar o home broker para investir na bolsa de valores, aqui você tem duas alternativas para comprar suas ações, que você pode escolher qualquer uma delas. Vamos entender essas duas alternativas passo a passo, cada botão que você tem que apertar e qual que é a diferença entre elas. Mas não esquece, dá o like no vídeo. Seu like é sempre muito bem-vindo e não só isso, hein? Quando você dá o like, você avisa: YouTube, eu tenho interesse em investir em ações, pode me mandar mais vídeos como esse aqui. Então acaba que isso é muito bom para você também, beleza? Então, obrigado de coração pelo seu like, isso ajuda demais aqui o canal. Assim, galera, a primeira forma e a mais convencional de você comprar ações na Rico é através de uma ferramenta chamada Home Broker. O Home Broker, para quem não sabe, é simplesmente uma ferramenta de negociação virtual na Bolsa de Valores, através da qual você consegue comprar e vender suas ações. Para você não ter que sair da sua casa e ir até a Bolsa de Valores presencialmente comprar suas ações, a sua corretora tem essa ferramenta chamada Home Broker, que é integrada com a Bolsa de Valores, e através dela você consegue mandar suas ordens de compra e venda das suas ações na hora que você quiser e do conforto da sua casa. Na hora que você quiser, claro, contanto que esteja dentro do horário de funcionamento da bolsa. Toda corretora tem um home broker e, independente da corretora que você estiver usando, home broker é tudo igual, tá? Todos são muito parecidos, todos eles vão ter as mesmas funcionalidades. E uma vez que você aprendeu a mexer em um, você está pronto, você consegue mexer em todos eles para investir através de qualquer corretora a partir de agora. Então, nesse vídeo a gente está dando o exemplo da Rico, mas o que você vai aprender aqui sobre funcionalidades do home broker você pode aplicar para qualquer corretora que você estiver usando para fazer os seus investimentos. E uma vez então que você já está com a conta aberta na Rico e com o saldo disponível em conta para investir, vamos dar uma olhada no home broker para a gente ver como é que ele é por dentro. Bom, aqui eu já estou com a minha conta da Rico aberta, então você consegue ver que eu já estou com o saldo em conta para investir, já depositei aquele valor aqui em conta para a gente já deixar prontinho para investir.
Vamos partir para o Home Broker. A gente clica nesse botão laranja aqui no topo da tela para abrir o nosso Home Broker. Vai demorar um minutinho, mas ele já abre. E essa é a cara inicial que o seu Home Broker tem por dentro, tá? Aqui ele já está aberto. Vamos começar do zero para você entender as coisas que são mais importantes aqui dentro que você vai usar para o resto da sua vida como investidor de longo prazo. O Home Broker, ele é uma ferramenta com milhares de opções aqui dentro, tá? Você consegue olhar gráficos, consegue operar derivativos, você consegue programar alerta de preço se você estiver fazendo operações específicas do seu interesse, tá? Não são todas essas operações que você vai utilizar para os seus investimentos. Mas para o investidor de longo prazo, que não tem interesse de ficar girando muito a carteira, operando toda hora, que ele está mais preocupado realmente em construir patrimônio, daqui a um tempo viver com a renda passiva gerada por esse patrimônio, você não vai precisar de muita coisa das funcionalidades do Home Broker, não. O que você precisa basicamente é enviar suas ordens, comprar suas ações e confirmar que as suas ordens foram executadas e que as ações realmente já são suas. Então, as únicas coisas que você precisa se familiarizar aqui dentro do Home Broker são basicamente o box de cotação, a boleta de compra e o histórico de ordens, tá? Pode ser a boleta de compra ou a boleta de venda, tá? A gente chama os dois de boleta, mas são esses três itens: o box de cotação, a boleta, seja de compra ou venda, e o histórico das suas ordens. Aqui você está vendo então essa tela inicial do Home Broker, né? Eu sei que parece feio num primeiro momento, mas não se assusta, eu prometo que é bem simples mesmo. E você consegue adicionar e retirar daqui da tela do Home Broker as opções que você quiser. Então essas aqui são as opções que já vêm com o Home Broker, mas você pode deixar as suas preferidas aqui, tá? Por exemplo, eu não utilizo gráficos para fazer meus investimentos, então já vou deletar essa tela de gráfico que vem junto aqui com o Home Broker quando a gente abre a conta, né? Aqui está mais ou menos na configuração inicial, logo depois que você abriu conta na corretora. Então, daquelas três coisas que eu falei que a gente mais precisava saber, vamos ver primeiro o que é um box de cotação, tá? Aqui nessa parte de cima, você consegue, por essa abazinha de acompanhamento, selecionar o que você quer que abra e que tenha disponível para você aqui na sua tela do Home Broker, tá? Se eu seleciono aqui, então, cotação rápida, isso daqui é basicamente esse box de cotações que eu estou falando para você, tá? Aqui nessa cotação rápida, a gente está vendo aqui, por exemplo, a cotação atual das ações preferenciais de Petrobras, né? Petrobras PN, código PETR4, e tem várias informações aqui dentro, né? Aqui tem, por exemplo, informações do preço de abertura que a Petrobras abriu no pregão de hoje, a gente vê o preço máximo que ela atingiu, que foi esses 29,06, a gente vê a cotação mínima que ela chegou, e a gente vê no momento as ordens que estão vigentes no book, né? O book, para quem não sabe, deixa eu tentar abrir o book aqui. Aqui. Isso daqui é um book. É o book exatamente de Petrobras, das ações preferenciais da Petrobras, tá? No book você vê basicamente todas as ordens de compra e de venda de todos os investidores, de todas as corretoras e bancos do Brasil, tá? Então, por exemplo, se a gente olha aqui do lado esquerdo do book, o lado esquerdo, pelo menos para mim que estou vendo a tela de frente, eu não sei qual lado que é para você que está me assistindo, mas de qualquer forma é esse lado azulzinho que o meu cursor do mouse está em cima aqui. A gente vê, por exemplo, que nesse momento no topo do book, a gente tem uma ordem de compra de 400 unidades de ações preferenciais da Petrobras, agora já são 200, né? Já foram executadas 200 nesse momento. O preço de compra, o preço de oferta é R$ 29,01, agora já até foi executada essa, já subiu para uma melhor e fica mudando o tempo todo, né? 29,01, 29,02. E aqui a gente vê o agente, né? De onde que está vindo essa ordem. Então, por exemplo, a Genial Investimentos nesse momento tem uma ordem, de 8.300 unidades de ações da Petrobras abertas com um preço de compra de R$ 29,01. Essas ordens vão ser executadas quando, Marcelo? Elas vão ser executadas, ou seja, esses clientes aqui vão conseguir comprar essas ações que eles estão querendo, quando do lado de cá do book, ou seja, do lado vermelhinho, apareceu uma ordem do mesmo valor. Então, nesse momento, a gente consegue ver que tem várias pessoas querendo comprar Petrobras a R$ 29,01, né, o melhor preço de compra nesse momento, e tem algumas pessoas querendo vender aqui por R$ 29,3, R$ 29,2, né? Ou seja, quando essas ordens se encontrarem, quando surgirem pessoas querendo vender a R$ 29,01, a gente vai ter uma ordem executada, porque a gente chegou no mesmo valor de uma ordem de compra e de venda, e do mesmo jeito, quando alguém estiver querendo comprar ações por R$ 29,02, ela já vai ser executada também, porque do lado vermelhinho aqui do nosso livro de ofertas, que é o book, que a gente chama, já tem alguém querendo vender por esse preço, tá? Então o book nada mais é do que o livro de ofertas naquele momento. Aqui você consegue ver todas as ordens que estão abertas, né? Todos os investidores que estão querendo comprar ações da Petrobras por um determinado preço e que estão querendo vender ações da Petrobras por um determinado preço naquele momento. Essas ordens são executadas na hora que a gente tiver investidores dos dois lados disponíveis ou a pagar ou a vender por aquele preço que estão oferecendo. Beleza? Isso é o book, então. Aí aqui, basicamente, dentro do nosso box de cotação, então, você tem um resuminho aqui de quais são essas ofertas vigentes no momento, né? Essa oferta de compra aqui,
que está 29,03, é o que está no topo do book de compra nesse momento, é a melhor oferta de compra que tem pelo melhor preço. E aqui está a melhor oferta de venda também pelo melhor preço, tá? Mas se você quiser destrinchar isso e ver como é que está o book de forma maior, é só abrir ele aqui que tem uma opçãozinha dentro do Home Broker para você também. E aqui dentro do box de cotação também, que aqui tá chamado de cotação rápida, mas é a mesma coisa, como eu falei, você consegue ver, por exemplo, quanto que já foi, qual o volume que foi negociado de ações da Petrobras até esse momento no pregão de hoje, né? Até o momento foram 959 milhões de reais. Foram negociadas quase 33 milhões de ações em números absolutos, né? Número de ações mesmo. E quantos negócios saíram, né? Então aqui dentro a gente tem várias informações sobre as ações que você estiver olhando. Marcelo, como que eu faço para olhar de outras ações? É só clicar em cima do nomezinho da ação aqui e trocar. Se eu quiser olhar, por exemplo, do Itaú, eu posso trocar para Itube 3, ele vai me dar exatamente as mesmas informações, o preço de abertura, a máxima do dia, a mínima do dia, a melhor oferta de compra nesse momento. Se eu quiser olhar o book de Itaú com mais detalhes também, eu troco aqui embaixo e vou fazendo dessa forma, tá? Então, isso daqui é o box de cotações e isso daqui é o livro de ofertas, beleza? O próximo, então, daqueles 3 itens que eu falei que eram importantes da gente saber é a boleta. A boleta, basicamente, é esse quadradinho amarelo que a gente está vendo aqui no topo da tela, tá? Se a sua não tiver aberta aí no seu Home Broker ainda, não tem problema. Vamos supor que você abriu uma conta na Rico, seu Home Broker veio todo em branco, não tem problema. É só você vir aqui na aba de negociação, clicar em boleta e ela já vai abrir na tela para você, beleza? A boleta é basicamente por onde você manda a sua ordem. Então é aqui na boleta que você vai selecionar qual a quantidade de ações que você quer, qual que é a ação que você quer comprar, qual que é o preço que você está disposto a pagar, esse tipo de coisa, tá? Então aqui no nosso exemplo, a gente poderia, por exemplo, estar comprando ações da Petrobras. Esse amarelinho aqui é a boleta de compra, no caso, está selecionado compra, tá? Se eu quisesse vender, era só eu clicar aqui em venda, e nesse caso eu não estou comprando, eu estou vendendo ações da Petrobras, tá? No nosso caso aqui, que a gente está dando como exemplo de compra, então, aqui no campo do ativo, eu vou escolher qual ação eu quero comprar, tá? Então eu posso, por exemplo, se eu quiser comprar ações do Bradesco, eu tenho 2 opções, ou eu posso digitar o nome, geralmente pelo nome ele já encontra também. Digitei Bradesco, o Home Broker já vai encontrar as ações do Bradesco para mim. Aí eu posso selecionar e pronto, já estou aqui numa boleta aberta de compra de ações do Bradesco. Ou então eu posso selecionar o código direto, que a gente não compra ações pelo nome da ação na bolsa, a gente compra pelo código de negociação. Então eu posso digitar, por exemplo, BBDC3 direto, que é o código das ações ordinárias do Bradesco, e pronto, já estou com uma boleta de compra aberta do Bradesco aqui para mim, tá? Aí aqui eu vou selecionar a quantidade, eu posso comprar 100, posso comprar 200, posso comprar 300, eu posso escolher a quantidade que eu quiser de ações do Bradesco para comprar, contanto que sejam múltiplos de 100 ações, não é? Se eu quiser comprar a partir de uma ação, se eu quiser comprar 1, 2, 5, 15 ações do Bradesco, não tem problema, mas aí o código de negociação vai ser BBDC3F, que aí eu estou comprando ações do Bradesco não no mercado padrão, mas no mercado fracionário. Você não sabe do que eu estou falando, vai no canal que tem uma porrada de vídeo explicando sobre lote padrão e sobre o mercado fracionário por lá também, tá? Mas aqui no nosso caso a gente quer comprar lote padrão. Então essa daqui é a cara só para você saber de uma boleta de compra. Aqui você também consegue selecionar a validade da ordem. Por exemplo, você pode selecionar um preço específico que você quer comprar ações do Bradesco. Se esse preço for executado hoje, beleza, você já comprou as ações. Se ele não for executado, por exemplo, se o Bradesco está sendo negociado a R$23, você quer comprar por 20. Você pode deixar uma ordem de 20 lá com uma determinada validade, tá? Ou então você pode selecionar alguma outra validade da ordem da sua preferência. Por exemplo, você pode colocar aqui até você cancelar. Então ela não vai ser encerrada no dia de hoje, caso o Bradesco não chegue naquele preço que você quer comprar. Ela vai ficar lá disponível até você cancelar. Se você não cancelar e o Bradesco não bater aquele preço, ela fica lá para sempre. Ou então, se você não cancelar e o Bradesco bater naquele preço que você quer, você vai comprar, não importa qual for o momento. Beleza? E por último, a última coisa que a gente tem que escolher aqui na boleta é exatamente o preço, tá? Aí aqui entra um detalhezinho muito importante que a gente tem que saber. Quando a gente fala de compra de ações na bolsa, existem alguns tipos de ordem de compra que você pode enviar, tá? Você pode enviar uma ordem a mercado, pode enviar uma ordem limitada, pode enviar uma ordem stop, enfim, tem alguns tipos de ordem. As mais importantes são a ordem a mercado e a ordem limitada. Guarda bem esses 2 nomes. Qual que é a diferença entre elas duas? A ordem limitada, ela cai basicamente nessa situação aqui relacionada com a validade da ordem que eu falei agora do Bradesco. Você define um preço específico que você está disposto a pagar por aquela ação e a ordem só vai ser executada por aquele preço ou por um preço melhor do que aquele. Então, por exemplo, o Bradesco está sendo negociado nesse momento aqui a R$ 23,81, como a gente está vendo na tela. Vamos supor que você só está disposto a pagar aqueles R$20 pelas ações do Bradesco, como eu falei aqui. Ou seja, a sua ordem ela é limitada.
você só vai comprar as ações do Bradesco, ou seja, sua ordem só vai ser executada caso as ações do Bradesco caiam dos atuais R$ 23,81 que elas estão sendo negociadas para esse patamar de R$ 20 que você está querendo. Chegou no preço de R$ 20, a ordem já é executada automaticamente, tá? Ou então, uma outra alternativa é se alguém vier, se algum doido vier querendo vender Bradesco por R$ 15, por exemplo, que é um preço abaixo daquele que você está disposto a pagar, a sua ordem também é executada imediatamente. Por que ela é executada imediatamente? Exatamente porque tem alguém querendo vender mais barato do que o que você já está disposto a pagar. Então você está naquele momento disposto a pagar R$ 20, as ações estão valendo quase 24, R$ 23,80, mas chegou alguém querendo vender por 15, ou seja, ele já está vendendo por um valor abaixo do que você está disposto a pagar, então aqui deu match. Tem alguém querendo comprar por um preço e tem alguém querendo vender por um preço que é mais barato do que aquela pessoa está disposta a pagar, então a ordem já vai ser executada porque já tem um casamento. Isso daqui é uma ordem limitada então. É uma ordem onde você define um preço específico que você está disposto a pagar por aquela ação e a ordem só vai ser executada se aquele preço for atingido ou então se surgir um preço melhor ainda do que aquele que você colocou como sendo o preço que você quer, tá? Esses dias teve até uma aluna minha que entrou em contato comigo e falou: Marcelo, enviei uma ordem de compra lá no home broker para comprar lá um ativo que eu queria e a ordem não está sendo executada, não sei porquê, eu confirmo direitinho a ordem, envio, só que ela não é executada, então eu não consigo fazer a compra que eu quero. O que eu faço? Basicamente o que está acontecendo é isso que a gente está conversando aqui. Ela deve ter enviado uma ordem limitada, então ela simplesmente estipulou um preço para aquelas ações e esse preço não chegou a ser atingido no mercado, né? Aqui no book de ofertas, esse preço não chegou a ser atingido, tá? A gente coloca aqui, por exemplo, BBDC3. Ela pode ter colocado, por exemplo, um valor de compra de R$ 22 e as ações estão sendo negociadas aqui por R$ 23,80 mais ou menos nesse momento. A melhor oferta de venda é R$ 23,81. Então acabou que não bateu o preço que ela estipulou, por isso que a ordem não está sendo executada, tá? Então basicamente a ordem limitada é isso, ela só vai ser executada por aquele preço que você definiu ou por um preço melhor. Para ser sincero, para o investidor de longo prazo, isso daqui não interessa, tá? Ordem limitada para gente que investe por longo prazo com essa visão de acumular patrimônio e viver de renda, não serve para muita coisa não. O que interessa para a gente é a ordem a mercado. A ordem limitada acaba que vai ser uma grande perda de tempo para a gente, porque no longo prazo não vai mudar em nada os resultados dos seus investimentos se você investir ali por uma diferença de R$ 5 a mais e R$ 5 a menos, tá? Então, o investidor de longo prazo que se preze, que quer ter resultados de verdade, ele define um dia do mês que ele quer fazer os aportes dele e todo mês ele vai lá e aporta religiosamente nesse dia, sem ficar se importando se as ações estão 5 centavos, 10 centavos e 20 centavos mais cara, porque o que a gente quer é que no longo prazo os nossos ativos se multipliquem de preço por várias e várias e várias vezes. Então não vai ser 5, 10 centavos que vai fazer diferença, tá? Então, para investidor de longo prazo, ordem limitada é perda de tempo. Você tem sempre que comprar os seus ativos a mercado. Agora, o que é a ordem a mercado, Marcelo? Vamos ver aqui. A ordem a mercado, basicamente, é quando você simplesmente seleciona esse quadradinho aqui, pelo menos na Rico, tá? Em outras corretoras você pode ter a opção de selecionar qual tipo de ordem que você quer enviar. Na Rico ele já te dá a opção de você ou enviar uma ordem a mercado ou estipular o preço específico que você está disposto a pagar por aquele ativo, que é o que eu não estou te incentivando a fazer. Quando você quiser aportar, basicamente marca esse quadradinho, ordem a mercado e pronto. Você elimina esse quadradinho aqui do preço de toda essa sua movimentação de compra das ações aqui, tá? O preço não vai importar mais, porque esse ordem a mercado significa basicamente que você está falando para Rico: Rico, estou te enviando uma ordem aqui, compra tantas ações aqui do Bradesco para mim, com o preço que estiver sendo negociado naquele momento mesmo, tá? Então ela vai lá e vai fazer isso, beleza? Então, ordem a mercado é basicamente uma ordem de compra ou de venda pelo melhor preço de compra ou pelo melhor preço de venda que estiver disponível naquele momento. Quais são os melhores preços de compra ou venda? Exatamente esses aqui, né? O que a gente falou agora há pouco, que estão no topo do book, tá? Aqui estão os preços de compra, então se você quiser vender, ela vai ser executada por esse preço aqui que está no topo do book de compra. E se você quiser comprar, a sua ordem vai ser executada pelo preço que está aqui no topo do book de venda, que é a pessoa que está disposta a vender por aquele preço que você está pagando no mercado naquele momento, ou seja, com uma ordem a mercado, tá? Essa é a diferença de ordem limitada e ordem a mercado, então. Vamos partir para a compra, então, de umas ações. Eu estou dando o exemplo aqui de ações do Bradesco, mas o que eu quero comprar hoje, na verdade, são ações da B3. Foi para isso que eu depositei dinheiro aqui na minha conta da Rico, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o que está acontecendo com a B3 nesse momento, eu posso colocar o nome da B3 aqui, o código de negociação da B3, perdão, que é B3SA3, e posso botar aqui no book também. Qual a conclusão que eu chego aqui, então? As ações da B3 estão sendo negociadas nesse momento a R$ 16,53, mais ou menos, né? O último negócio aqui, esse daqui é o preço da última negociação que saiu,
Tá variando aqui entre 16,53 e 16,54, e como eu falei, isso não faz diferença. Então, vou comprar ações da B3 na prática. O que eu faço? Escolhi o código do ativo aqui em cima, igual a gente conversou agora há pouco, vou selecionar a quantidade, que no meu caso eu quero comprar 200 ações de B3, e vou selecionar, como eu falei, ordem a mercado. Ela já vai ser executada aqui pela melhor ordem do book, igual a gente falou. Então, o que eu tenho que fazer agora para poder confirmar a minha compra é simplesmente colocar a minha assinatura eletrônica, que você escolhe a sua no momento que você faz o seu cadastro na sua corretora. Já vou colocar a minha aqui então. Vou apertar em comprar. Vou receber uma confirmação com um resumo do que está acontecendo aqui nessa minha compra. Então, basicamente, eu estou fazendo uma compra de lote padrão, que é lote cheio, né? Lote múltiplo de 100 ações. A compra é a mercado, como a gente conversou agora. O ativo é B3, está aqui o código de negociação dele. E são 200 quantidades, né? E a validade, claro, eu deixei hoje mesmo, porque essa questão da validade também fica irrelevante quando a gente faz compra a mercado, quando a gente não fica limitando o preço de compra ali via ordem limitada, entendeu? Então, mais uma vantagem da ordem a mercado. Você nem precisa se preocupar com validade da ordem, porque sua ordem sempre vai ser executada imediatamente. Vou dar um OK, então. E pronto. Aqui aparece aqui no cantinho da minha tela que a ordem foi executada, a compra de 200 ações de B3 por esse preço de R$ 16,53. Uma vez então que a compra foi finalizada, eu quero introduzir rapidamente um outro conceito aqui que é muito importante de você saber também, que é o do histórico de ordens, tá? Se eu clico aqui na aba de negociação e venho em lista de ordens, isso daqui é a mesma coisa, tá? Lista de ordens e histórico de ordens é a mesma coisa, assim como livro de ofertas e book é a mesma coisa, assim como cotação rápida e box de cotação é a mesma coisa. São nomezinhos que a gente vai usando no mercado financeiro que com o tempo você vai identificando que é tudo a mesma coisa que a gente está falando, tá? Nesse caso eu falei que eu quero que você saiba o que é o histórico de ordens, mas aqui a Rico está chamando de lista de ordens e não tem problema, é a mesma coisa, tá bom? Isso daqui é só para a gente consultar se a ordem foi executada de fato. Então eu dou uma olhadinha aqui no meu histórico de ordens e eu vejo que o status dela já está como executada, ou seja, a compra já está feita, né? E aqui eu consigo consultar todos os detalhes. Então, basicamente, eu comprei, né? Esse Czinho aqui é de compra, o ativo foi B3, o preço médio foi 16,53, a quantidade foi 200 e aqui está o total executado, né? Então, eu paguei um total de R$ 3.306 por essas ações de B3 que eu comprei agora. Isso daqui vocês estão vendo uma ordem que foi executada imediatamente. Se eu colocasse, por exemplo, um outro valor aqui, se eu enviasse, vou mandar uma nova ordem como exemplo, tá? Se eu enviasse aqui, por exemplo, uma ordem de compra no valor de R$10, não tem ninguém querendo vender a R$10 nesse momento, né? A pessoa que está querendo vender mais barato está querendo vender por R$16,52. Então essa minha ordem aqui não vai ser executada. Mas eu estou mandando uma ordem com o preço de R$10 estipulado, que é uma ordem limitada. Então eu posso mandar novamente essa ordem aqui, vou confirmar com a minha assinatura eletrônica, comprar, tá aqui os detalhes da ordem, OK, e pronto. A ordem vai vir aqui pro meu histórico de ordens, só que ela não vai estar constando como executada, igual a ordem que já foi executada, a compra que eu fiz de fato. Ela vai estar como uma ordem aberta. Por quê? Porque ela realmente está em aberto. Não teve até o momento ninguém querendo vender por esse preço de R$10 que eu coloquei aqui, beleza? Então essa ordem não foi executada aqui até o momento, provavelmente não vai ser executada, porque a gente não tem expectativa nenhuma de B3 cair por os R$10 no dia de hoje, pelo menos, né? E ela tem a validade de hoje, que foi o que eu deixei lá na boleta, tá? Isso daqui é só para você ver como é que fica. E aí, como eu não quero fazer essa compra de fato, eu tô só dando um exemplo para você aqui, mais um exemplo de vida real com o meu próprio home broker mesmo, eu vou cancelar essa ordem, é só clicar nesse xizinho aqui, ó, já aparece a opção de cancelar a ordem, vai aparecer os dados de novo, cancelei, vou confirmar com a minha assinatura eletrônica, e aí ela já vai aparecer não mais como executada e nem aberta, mas como cancelada, tá? Então, basicamente é para isso que serve esse seu histórico de ordens aqui, para você confirmar se todas as suas ordens foram executadas de fato. E isso tudo aqui, aproveitando que a gente já está aqui dentro do home broker mesmo, eu estou dando um exemplo de ações, mas é a mesma coisa se você quiser comprar fundos imobiliários, tá? Aqui, por exemplo, eu poderia trocar para um MXRF11, eu vou fazer uma comprinha de MXRF só para a gente ver como é que é na prática. É exatamente o mesmo processo para você comprar ou uma ação ou um fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Então aqui eu vou deixar uma quantidade mesmo de MXRF11 que eu quero comprar, uma ordem a mercado, vou confirmar com a minha assinatura eletrônica, resumo, OK, e pronto, já fiz a compra, já está aqui como executada também no meu histórico de ordens, tá? Então você vê que é exatamente a mesma coisa para você comprar ou uma ação ou uma cota de um fundo imobiliário da sua preferência. E aí, depois de tudo isso, é legal você voltar na sua conta da corretora, na sua conta da Rico, e olhar os ativos na sua custódia, lá na sua carteira mesmo da corretora, tá? Então eu venho aqui na conta da Rico, vou até dar um F5,
para dar uma atualizada. E aqui eu já consigo ver então no resumo dos meus investimentos que os meus ativos já estão na minha custódia. Aqui na parte de ações e fundos imobiliários já está aplicado 3.000 e pouquinho, 3.300 e pouco. E aqui embaixo eu consigo ver o detalhe disso também. Então já está mostrando aqui que eu tenho na minha custódia aqui na Rico 200 ações de B3SA3 e tenho uma cota de um fundo imobiliário chamado MXRF. E por último, lembra que eu falei que tinha dois caminhos diferentes para a gente poder comprar ações aqui na Rico? O outro caminho é o seguinte, olha só, a gente pode vir aqui também na área de ações e fundos imobiliários da Rico. Se eu clicar aqui em cima, vai abrir essa tela que você está vendo aqui para mim, e descendo aqui embaixo, a gente vai ter essa abazinha Negocie Ações e Fundos Imobiliários. O que é isso daqui, Marcelo? Isso daqui basicamente é a mesma coisa do home broker, tá? É a mesma coisa de você comprar suas ações pelo seu home broker ou comprar por aqui. Mas isso daqui basicamente é uma interface um pouco mais amigável que a Rico criou dentro da área logada de cliente da Rico. Para você que ainda não tem experiência com home broker, tem dificuldade, acha muito difícil, tudo muito feio naquela tela esquisita que a gente viu, você poder comprar com mais facilidade. Então, por exemplo, se eu venho aqui e compro mais uma açãozinha da B3, ó, vou botar B3SA3F. Vou comprar mais uma ação da B3 no mercado fracionário. Vou colocar aqui a ordem a mercado, tá? Essa melhor oferta que seria de ordem a mercado também já vai ser automático. E vou enviar. Aqui vai aparecer o mesmo resumo que aparece quando a gente está comprando pelo home broker, naquele resuminho mostrando todos os detalhes da ordem, e você confirma aqui com a sua assinatura eletrônica também do mesmíssimo jeito, tá? Enviei a ordem, prontíssimo. Já estou aqui então com mais uma ação de B3 na minha carteira também. Então na Rico você tem basicamente essas duas opções para comprar ações. Você pode ou ir direto no home broker, ou então se você ainda tem pouca afinidade com o home broker, que você não vai ter mais pouca afinidade depois desse vídeo, você compra aqui pela sua área de cliente também, direto, sem precisar abrir aquela tela cheia de informação, de forma muito mais simplificada mesmo. Minha sugestão para você, utilize o home broker, como eu falei, porque a partir de agora, na sua caminhada como investidor de longo prazo, você vai precisar do home broker todo santo mês para fazer seus aportes, comprar seus ativos e continuar acumulando seu patrimônio para daqui a um tempo viver de renda. Então, seja qual for a corretora que você utilizar, e você pode inclusive ir trocando de corretoras no meio do caminho se você for achando soluções melhores para o que você procura, você vai acabar tendo que usar o home broker em todas elas. Então, meu conselho é aprenda a usar o home broker desde já, crie afinidade com ele para você nunca mais esquecer e usar para o resto da vida com tranquilidade e segurança. Mas e aí, o que você achou? Ficou alguma dúvida? Me conta aqui embaixo nos comentários se ficou alguma dúvida ou se esse negócio de home broker agora tá moleza para você. E nesse vídeo eu mostrei como comprar especificamente ações na Bolsa de Valores pela Rico. Mas tem algum outro tipo de ativo que você gostaria que eu gravasse um vídeo também ensinando a investir? Você gostaria, por exemplo, que eu gravasse um vídeo ensinando a investir no Tesouro Direto pela Rico? Ou então, às vezes, você gostaria que eu gravasse um outro vídeo ensinando a utilizar o home broker de outra corretora? Me conta aqui embaixo nos comentários. Se tiver muita gente pedindo, eu gravo, hein? Aqui é democracia. Obrigado de coração, galera, por mais esse vídeo. Vocês são fera demais. Tamo junto de verdade e investir liberta.